E hoje, pessoal, Deus tem colocado um tema muito interessante dentro do meu coração. E isso daqui, acredito que a gente vai ministrar hoje, muitos de nós já passamos. Às vezes você vai escutar essa palavra hoje e você está passando exatamente isso que a gente vai falar, ou pratica algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. E o tema da mensagem de hoje é: quando a insegurança se torna resistência. Quando a insegurança se torna resistência. Eu estou inseguro com algo, e isso que eu estou inseguro faz eu resistir a alguns processos. E o ser humano é interessante, eu e você, quando nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto. Que zona de conforto é essa? Aonde parece que eu tenho a gestão de tudo que está à minha volta, tenho a gestão da minha família, a situação a qual eu estou vivendo neste momento está cômoda, então eu tenho tudo sob controle e estou acomodado. E essa acomodação faz eu e você, o ser humano, ficar tranquilo, se acostumar com essa zona de conforto. Mas quando nós somos confrontados ou com palavras ou com situações que chegam até a gente, que nos empurram para fora desta zona de conforto, a nossa primeira reação é resistir à mudança, resistir à transformação. Por quê? Porque quando a gente pensa em sair da zona de conforto, vai exigir de mim e de você uma atitude, vai exigir de mim e de você uma tomada de decisão, vai exigir que a gente se prepare, vai exigir que a gente desbrave novos horizontes, vai exigir que a gente se capacite para esse novo desafio ou oportunidade que está se apresentando sobre a nossa vida. Ou seja, a situação ou as palavras nos tiram dessa zona de conforto que a gente não quer desbravar o desconhecido. Então o que a gente faz para não desbravar o desconhecido? Eu resisto. Mas a pergunta é: Renato, por que você está resistindo à mudança e à transformação? Em primeiro lugar, porque eu estou inseguro. A insegurança, a incerteza, aonde eu tenho medo do amanhã e não sei o que me espera, me faz resistir a toda e a qualquer mudança. Só que essa resistência, muitas vezes, nos impedem de viver aquilo que o Senhor já tem traçado para as nossas vidas e, acima de tudo, ter alegria dentro do nosso coração. E para isso, eu gostaria de usar o texto da Palavra de Deus, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 4. Vamos ler Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 9, até o verso de número 14. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente do seu lado. Bíblia física, quem trouxe Bíblia física? Glória a Deus. Quem não tem Bíblia física, fala misericórdia, Jesus. Misericórdia, pode ver no telão, mas crente tem que ter Bíblia física, pessoal. Quem está aqui nos visitando hoje que não tem Bíblia, levanta a sua mão. Pastor, eu não tenho Bíblia nem em casa. Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Vai receber a Bíblia hoje. Aqui, ó. Pode levantar a mão, fica com a mão levantada. Que a Tati está passando aí, você vai receber a Bíblia hoje bonita. Pra vocês fazerem aí o devocional de vocês. Glória a Deus, é um presente dessa igreja que ama muito a vida de vocês. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 4, versículo 9 até o verso de número 14. Diz assim o texto bíblico: e se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado,
nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca do homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o teu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos porque nesta manhã tua misericórdia mais uma vez se renovou sobre nossas vidas. Que o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra, através do teu Espírito Santo, para que possamos sair daqui, Pai, transformados por ela, com uma metanoia, uma mudança de mente, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e, consequentemente, para todas as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a nossa oração. Repreende toda obra do mal, todo o jugo maligno de Satanás, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra no nome de Jesus. E fala conosco por intermédio de tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, olha que interessante. Acabamos de ver aqui um diálogo entre Moisés e o Senhor. Mas para que a gente entenda um pouco o contexto, a Bíblia vai dizer que aproximadamente 430 anos, ou seja, 4 séculos e 30 anos, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, ficou cativo no Egito, onde o Egito tinha um rei, que era Faraó, e governava sobre toda a terra do Egito. E quem que era a mão de obra daquela época, a mão de obra escrava? O povo de Deus. Porque eles se esquecem das alianças que tinham feito com José do Egito, um dos filhos que tinha ali de Abraão, Isaac e Jacó, um dos filhos de Jacó. O povo de Deus cresce, o povo egípcio também cresce, se esquecem das alianças, então Faraó pega o povo de Deus e escraviza, se esquecendo da aliança que tinha feito. Então o povo escravizado, trabalhando por comida, pão e um lugar para poder morar, o povo começa a orar ao Senhor falando: Deus nos liberta, Deus nos tire desta situação difícil. Senhor, o Senhor está vendo o meu opressor, está vendo as coisas que a gente está passando, por favor, nos liberta, Deus. O Senhor, então, atende a oração da sua nação, mas após 430 anos. Deus atende essa oração e fala: vi os sofrimentos do meu povo, vi tudo o que vocês estão passando, vou levantar um libertador. Nasce então Moisés em um dos momentos mais terríveis e obscuros do Egito, aonde Faraó sabia que viria um libertador do meio do povo de Deus e manda assassinar todas as crianças com 2 anos para baixo. A mãe de Moisés então vê que o seu filho nasce, com medo daquela ordenança, e as parteiras que estavam tirando os bebês de suas mães ali já tinham ordem para matar o bebê na hora que nascesse, se fosse principalmente homem. Quando recebe Moisés na mão, uma das parteiras é movida pelo Espírito Santo e não mata a criança. A sua mãe então, Joquebede, coloca Moisés dentro de um cesto, coloca no rio Nilo, e o rio Nilo leva às margens do palácio de Faraó. Quem encontra então Moisés dentro daquele cesto? A filha de Faraó. Pega Moisés e cria como se fosse seu próprio filho. Ou seja, Moisés, um dos príncipes do Egito, crescia juntamente com seu irmão, que era filho da filha de Faraó legitimamente. Os dois crescem, se dão bem, e após 40 anos vivendo no Egito, com a melhor cultura, com os melhores estudos, as melhores faculdades, crescendo em todo conhecimento e técnicas,
em línguas. Depois de 40 anos, o Senhor começa a se manifestar para Moisés, aonde ele vê o povo dele sendo oprimido pelo povo do Egito e mata um egípcio. E quando Moisés mata então um egípcio com 40 anos de idade, ele foge para o deserto para viver como um exilado. E quando ele estava vivendo como exilado, a Bíblia diz que ele fica no exílio no deserto de Midian durante mais 40 anos. Então imagina, 40 anos vivendo do Egito, comendo do bom e do melhor, vivendo uma vida de regalias, sendo príncipe, e depois mais 40 anos vivendo no deserto, em lugares áridos, em lugares difíceis, aonde a sua profissão agora é pastor de ovelhas. Então Moisés tem 80 anos de idade, quando Deus o chama do meio de uma sarça ardente. Moisés, ele começa a pastorear, e uma de suas ovelhas sai, ele vai atrás dela, e vê um arbusto pegando fogo, e este fogo não consumiu o arbusto. Moisés chega perto, vem uma voz falando: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está entrando é terra santa. Moisés então tira ali a sua chinela havaiana, taca longe e entra na presença de Deus. E o Senhor então, Moisés com 80 anos de idade, começa a bater um papo com ele. Fala: Moisés, eu vi o clamor do meu povo, eu vi os sofrimentos do meu povo, e eu vou livrar o meu povo agora. Vai, Senhor, vou. Puxa, que legal que você vai livrar. Mas eu vou usar a tua vida para livrar. É a tua vida que eu vou... Mas peraí, Senhor, é a minha vida, mas o povo do Egito é o maior povo que tem na face da terra atualmente, naquela época, no mundo antigo. É o maior poder bélico de guerra que tem no mundo antigo. E como eu vou fazer uma obra dessa? E o Senhor começa então a bater um papo com Moisés, como nós lemos, e Moisés, em vez de atender prontamente o chamado de Deus, a voz de Deus, Moisés faz o quê? Começa a apresentar para Deus uma série de desculpas porque não poderia fazer as coisas de Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você apresenta desculpa para não fazer as coisas de Deus, irmão? Você apresenta alguma desculpa? Você apresenta a sua agenda? Você apresenta o seu tempo escasso? Não tenho tempo. Vamos ver então algumas desculpas que Moisés apresentou para não cumprir o chamado de Deus? Mas em primeiro lugar, fale com a pessoa que está do seu lado: você tem um chamado de Deus. Para ficar mais fácil, Deus te chamou para trabalhar para Ele. Fala assim: Deus... Aí agora fala assim também: por que você não está trabalhando ainda? Por que você não está trabalhando ainda? Vamos lá. Então, algumas coisas que a gente aprende com esse diálogo, porque neste diálogo, quando Deus chama Moisés, em vez de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode usar mesmo, porque fala que o teu servo ouve, eu quero fazer a diferença, não. Moisés começa a apresentar uma série de desculpas, e vamos ver se a gente às vezes apresenta essa série de desculpas quando Deus está nos chamando para fazer a obra dele. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar um pouquinho hoje é, em primeiro lugar, o medo, ele é humano, mas não pode ser definitivo. O medo, ele é inerente à nossa humanidade. Quem é humano tem medo. E o medo, de uma maneira equilibrada, é bom, porque ele nos faz ter cautela, ele nos faz ter vigilância, ele nos faz se atentar para algumas coisas a qual nós não estamos conseguindo ver. Então o medo, até uma certa dosagem, é benéfico. Mas este medo não pode definir a minha vida. Este medo não pode definir as minhas decisões. Este medo não pode orientar e dar direção para a minha vida, porque o medo muitas vezes vai me impedir de tomar decisões sábias. O medo vai me impedir
de definir algumas coisas importantes na minha vida, e o medo será um impossibilitador de trabalhares de Deus dentro da minha vida. O medo faz eu e você, irmãos, perdermos oportunidades. E Deus identifica isso no coração de Moisés e fala: eu quero usar você para poder fazer a minha obra, para poder fazer uma obra tão grande, obra essa que é de libertar mais de 2 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, quando Deus chama Moisés para ser o líder de Israel e libertar só de homens, a palavra de Deus vai falar tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, só de homens, porque mulheres, crianças e anciãos não eram contados. Só de homens que poderiam ir para a batalha, 600 mil homens. Fora mulher e criança. Estima-se pela história que era um povo aproximadamente de 4 milhões de pessoas que estavam no Egito. 4 milhões de pessoas. E Deus fala: Moisés, é a tua vida. Sabe o que é 4 milhões de pessoas, pessoal? Estádio lotado não dá um... Quando a gente vê um estádio lotado... Você já foi no estádio? Quem já foi no estádio faz assim com a mão, só para eu entender. Ah, ótimo. Do São Paulo, né? Olha só, você vê um estádio, vamos colocar um estádio que já fala: meu, quanta gente. Sabe quanto deve estar no estádio? Um dos maiores deve comportar 90 mil pessoas, 90 mil, 100 mil no máximo. Era um povo de 4 milhões, ou seja, todos os estádios do Brasil não comportava o povo de Israel. E Deus falou: é esse povo que você vai libertar. Você iria falar: ah, esse aqui pode me usar? Ele pegou e falou: espera aí, Deus. E começou a apresentar uma série de desculpas. Qual é a primeira desculpa que Moisés utiliza? Olha só, Êxodo 3, versículo 11. Olha o que diz o texto. Êxodo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Primeira desculpa que Moisés deu: quem sou eu? Mostrando insegurança sobre a sua identidade. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para fazer uma obra tão grande como essa? Quem sou eu para fazer um projeto desse? Quem sou eu, Senhor? Sabe qual é a desculpa? É a desculpa do eu não sou capaz. Deus chamou a pessoa errada. Não é para mim isso. Isso é muito grande. Eu não sou capaz. Quem sou eu? Aí a gente fica se desprezando porque a gente não se conhece verdadeiramente. Ah, quem sou eu? Não posso não. O outro é melhor que eu. E começa a dar uma série de desculpas. E essa desculpa: eu não sou capaz. Por quê? Porque eu não tenho o dom. O Senhor escolheu a pessoa errada. Eu não estou pronto. E a gente começa a mostrar a Deus a nossa insegurança porque a gente não se conhece. O exemplo disso, quando Deus pede para você discipular alguém, vai lá e discipula alguém, fala de Jesus para alguém. Mas eu estou aprendendo ainda. Ai, mas agora é muito cedo, eu estou aprendendo, não posso falar. Olha só, quem eu sou? A gente nunca se sente capacitado. Você já deu essa desculpa? Deus manda você fazer alguma coisa e você fala: quer saber de uma coisa? Eu não estou pronto não. Quem sou eu? Ah não, o outro é mais capaz, o outro é melhor que eu, mas eu ainda estou aprendendo. Não, é você que Deus quer usar, meu irmão. Porque olha só, guarde isso, Deus não precisa da nossa autoconfiança. Sabe o que Ele precisa? Da nossa dependência dEle. Ele não quer ver se você é autoconfiante, vou fazer as coisas porque eu consigo, não. Ele quer ver o quanto você é dependente dEle. Não se apoie na sua autoconfiança, porque se eu e você, nós nos apoiarmos na nossa autoconfiança, eu e você nunca faremos nada, porque o chamado de Deus não se faz pelo conhecimento, mas pela dependência do Espírito Santo. Então, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, não dê a desculpa: ai, quem sou eu? Porque a gente vê em todo o Antigo Testamento, Deus chama de Gideão:
Ai, quem sou eu? Sou o menor da minha família não tem posição social, a minha família é a menor de todas as tribos. Eu não perguntei isso. Eu estou te chamando porque você vai conseguir fazer isso com a minha dependência, não é pelas suas habilidades, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as desprezíveis, as que não são nada, para confundir as que são, para que nenhuma carne, nenhuma pessoa e nenhum intelecto se vanglorie que fez alguma coisa por conta própria. Não, se eu e você conseguimos fazer coisas boas, é pela dependência do Espírito Santo. Então, quando Deus te chama, não dê essa desculpa. Ai, quem sou eu? Deus não precisa da sua autoconfiança. Deus precisa da sua dependência. Fale para a pessoa que está do seu lado. Deus quer que você dependa dele. Aí a gente vai para a segunda desculpa, né? Essa primeira Moisés deu. Ai, quem sou eu, Senhor? Aí Deus fala: quem é você? Você é aquele que eu estou te chamando. Você vai na minha dependência, vai na tua unção. Sou eu que vou com você, filho. Fica tranquilo. Aí Deus vai quebrando as desculpas de Moisés. Aí vem a segunda desculpa que Moisés fala. Vê se essa segunda desculpa você também fala, tá bom? Êxodo 3, versículo 13. Olha só. Êxodo 3, 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Qual que é a segunda desculpa? Quem é o Senhor? Eu não sei o bastante. Eu não sei o bastante de Jesus para falar para os outros. Eu não sei o bastante de Jesus para poder falar. Eu não tenho tanto conhecimento para poder falar. E agora, como que eu faço? Aí a gente fica pensando assim, é um exemplo. Vou falar de Jesus, mas se a pessoa perguntar alguma coisa que eu não sei responder? E se a pessoa perguntar algo e eu ficar assim, encurralado? Vocês não têm que temer não, porque a palavra de Deus, olha só, o que ela fala aqui, o chamado, o meu e o seu chamado, começa no nosso relacionamento com Deus e não no nosso diploma. Não é o seu diploma que vai te credenciar para falar de Jesus, mas é o seu relacionamento com Deus. É isso que começa o chamado. Não adianta a gente falar: eu não sou capacitado, mas as pessoas vão perguntar e eu não sei. Deus não está nem aí para isso, porque quando Deus chama os apóstolos, em Atos dos Apóstolos vai trabalhar muito essa ideia. Todos os governadores e as pessoas do Sinédrio ficavam maravilhados quando viam Pedro falando, porque falou assim: meu, quem que é esse homem? Esse homem é iletrado. Ou seja, não tem uma boa alfabetização. Esse homem é um indouto, ou seja, ele não é formado tecnicamente, não tem faculdade, não tem graduação, não tem MBA, mas como esse homem está falando dessa maneira, com palavras tão sábias, com inteligência, Deus está mostrando, meus irmãos, que o que faz a diferença não é o nosso intelecto ou diploma, mas é a unção do Espírito Santo sobre a vida do homem e da mulher de Deus que se deixa usar. Não é com desculpa: eu não sei. Renato, vai e fala: eu não sei muito, e se alguém perguntar, tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Mas ainda não detenho todas as escrituras. Irmão, você acha que você vai aprender tudo de Jesus para poder falar dele? Não vai não. É no meio do caminho que Deus vai colocar a palavra. Porque Deus via isso em Atos dos Apóstolos. Senhor, o que eu vou falar agora? Me prenderam por pregar o teu evangelho. Vou ser julgado. Pedro falando. Vou ser julgado. O que eu falo? O Espírito Santo: fica tranquilo. Não precisa temer o que você vai falar. Porque o meu Espírito vai colocar na sua boca aquilo que você precisa falar. Não te estribes. Não se apoie no seu próprio entendimento quando trata das coisas de Deus. O conhecimento vem do alto. O chamado começa pelo relacionamento com Deus e não do diploma. Fale para a pessoa que está do seu lado: você está dando essa desculpa, meu irmão? Você dá essa desculpa, meu irmão? Fala que você não entende. Não posso falar porque eu não entendo muito bem. Então pare com isso. Comece a fazer mesmo sem entender.
É o Espírito Santo de Deus que vai te dar graça para você falar. Aí, como não bastasse Moisés falando isso, vem a terceira desculpa. Qual que é a terceira desculpa? Êxodo 4, versículo de número 1. Olha o que diz Êxodo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não veio ao seu encontro? E se eles não acreditarem em mim? Sabe qual que é a outra desculpa que a gente tem medo? Medo da rejeição. Não vão me ouvir, vão me rejeitar. Aí a gente dá muito mais ênfase na voz do outro do que na voz de Deus me chamando para fazer as coisas. Ah, não vou fazer não, tenho medo de ser rejeitado. E se falarem que eu sou um beato? E se falarem que eu sou um fanático por Jesus? Deixe falar. Deixe falar. Ah, mas vão falar que eu sou muito crente, que eu estou indo na igreja, que eu estou buscando de Deus. Vão falar que eu estou um fanático. Deixe falar, porque você está mais importando com a opinião do outro a seu respeito, do seu chamado, do que a voz daquele que te chamou para fazer. Olha Moisés falando: Deus, e se eles não me ouvirem? Deus, e se eles não me aceitarem? Deus, mas e se eles me rejeitarem? Deus falou: a gente vai chegar lá. Imagina, a pessoa, você vai chamando a pessoa vai dando desculpa. Chama uma vez: não posso, não sei falar. Chama a segunda vez: não consigo porque eu não sou habilitado. Chama outra vez: não posso. Um monte de desculpa para não cumprir o chamado de Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está dando alguma desculpa para não cumprir aquilo que Deus te chamou a fazer? Isso não acontece com você não, né? Não estou preparado ainda. Não é o tempo ainda. Não está na hora. Moisés falou: nunca, ele estava falando teimoso. Teimosia. Quem gosta de teimosia? Você acha que Deus gosta de teimosia? Pergunte a pessoa que está do seu lado: você é teimoso, irmão? Então a gente vai ver o que Deus vai fazer com quem? Você é teimoso, irmãozinho? Você vai ver o que Deus faz aqui com a teimosia. Olha só, pessoal, a gente fica: e se zombarem de mim igual Moisés? E se não acreditarem? Guarde isso. O seu chamado com Deus não depende da aceitação humana, mas da aceitação divina. Você faz as coisas de Deus não porque o homem te aceitou, é porque Deus já aceitou você. Porque, irmãos, se eu e você formos nos mover com a aceitação humana, você nunca vai se mover. Porque o outro nunca vai querer que você cresça. O outro às vezes não vai querer que você expanda a sua mente, que você fique mais inteligente, que você se capacite. Se você for ver o outro, você nunca vai fazer nada na sua vida. Você tem que ver: peraí, é Deus que me chamou? Então Ele que vai me dar graça. Ande embaixo da palavra de Deus e não na opinião alheia. Pare de dar importância para a opinião do outro. Pare. Fale para a pessoa que está do seu lado: você gosta de ouvir a opinião do outro, irmãozinho? Então agora escute isso: se você ficar muito ouvindo a opinião do outro e não o que Deus diz, você vai deixar de viver grandes milagres na sua vida. Grandes milagres. Porque para ter um romper de Deus, é preciso sair da zona de conforto. Deus está te chamando para evangelizar e não está na hora. Deus está te chamando para servir a Ele com alegria, igual chamou Moisés. Não tenho tempo, tenho família, tenho trabalho, tenho faculdade, tenho um monte de coisa. Só que a gente esquece que esse que a gente serve é o que nos deu a família. É Ele que nos deu os filhos, é Ele que nos deu o recurso, é Ele que nos deu a faculdade e nos sustenta. É interessante, a gente não gasta às vezes tempo para Deus, com o chamado que Ele nos deu, mas olha como a gente é. Mas na hora da gente orar para que Deus abençoe, a gente ore para quem? É para Ele que a gente ora ou não? A gente ora para Jesus. Só que interessante, a gente ora para Jesus, mas não tem tanto tempo com Ele.
A gente ora para que Deus abençoe o nosso trabalho e abre as portas, mas ele não é a prioridade da nossa vida. A prioridade é o meu trabalho. A prioridade é o meu estudo. Aí eu fiquei pensando, falando, Jesus, será que eu também sou assim? Me muda. Ou seja, com aquele que é o principal da minha vida, que me abençoou e me chamou, é o que eu gasto menos tempo. Mas eu tenho uma consciência que é só ele que pode me abençoar. Aí eu vou com a maior cara de pau e peço para ele as coisas. Ah, faça isso, Senhor, por mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tá bom, você quer que eu sempre abençoo você como um filho mimado, Renato? Mas você nunca renuncia a nada para estar na minha presença. Então a nossa relação não é de pai e filho, uma relação sadia. É uma relação de troca. É uma relação comercial. Eu venho, apresentei a minha oferenda, deixei a minha oferenda aqui, então agora que eu apresentei a minha oferenda, eu espero que essa divindade agora faça algo pela minha vida. Porque quando eu me relaciono com Deus assim, eu não preciso ter compromisso, eu não preciso ter renúncia, eu não preciso estar no meio do corpo de Cristo, porque minha relação com Deus é extremamente comercial. Preciso fazer o que para ser abençoado? Isso? Então, levanto um altar, faço minha oferenda, saio, vivo do jeito que eu quiser, e agora que eu fiz a oferenda, o Senhor precisa derramar aqui da bênção sobre a minha vida. Será que a gente se relaciona com Deus assim? E Deus está nos chamando, vem Renato, e eu começo a dar um monte de desculpa? Ah não, mas não é a hora, espero a aceitação do outro, vou ser rejeitado, o que vão pensar de mim? Não importa o que os outros pensam de você, o que importa é o que Deus pensa a teu respeito, meu irmão. Base bíblica para isso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tinha aceitação dos crentes convertidos e principalmente dos apóstolos de Jerusalém. Porque o apóstolo Paulo foi chamado apóstolo para os gentios. Então lá em Jerusalém, os apóstolos tais como Pedro, Tiago, João, não reconheciam a autoridade de Paulo. Não reconheciam ele como pastor de igreja. Agora eu te pergunto, você acha que Paulo estava preocupado com a opinião do outro? Estava você ou não? Não estava, que escreveu 60% do Novo Testamento. Foi o que mais trabalhou. E ainda vem falando o seguinte, de todos esses, eu fui ainda o que mais trabalhou. Não eu, mas a graça de Deus trabalhando em meu respeito. Você está falando que eu não fui chamado? Olha o apóstolo Paulo, isso é fenomenal. Vocês estão falando que eu não sou apóstolo? Não. Deixa eu ver aqui. Aí o apóstolo Paulo, estou conjecturando para vocês entenderem. Eu não sou apóstolo e não fui chamado por Deus, né? Não, então tá bom, deixa eu dar uma olhada. Pedro, eu sou apóstolo? Não, você não é apóstolo. Tiago, eu sou apóstolo? Não, você não é apóstolo chamado por Cristo. Então tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, a igreja de Filipe lá. Oh, paz, irmão, igreja de Filipe. Ah, a igreja de Colosso, que eu formei. Oh, igreja de Colosso, tá bom? Ah, a igreja dos Gálatas. Oh, a galera dos Gálatas, Deus abençoe, graça e paz. Que legal vocês ali. Ah, a igreja em Tessalônica. Os Tessalonicenses, espera aí que eu escrevi 2 cartas. Ah, então vocês estão falando que eu não fui chamado por Deus? Eu não preciso nem responder, o meu fruto responde. O meu fruto mostra que eu fui chamado por Deus. Eu não preciso da aceitação humana. Aí sabe o que o apóstolo Paulo fala? Eu olho para vocês, vós sois o selo do meu apostolado. Ou seja, o meu fruto que eu faço em Deus mostra que eu fui chamado. Eu não preciso da aceitação humana. E isso acontece comigo e com você. Não se limite à aceitação do outro ou à aprovação do outro para você cumprir o que Deus chamou para você fazer. Faça. Se Deus colocou na tua mão, estou com medo, estou com receio, o que vão pensar? Não sou capacitado. Dê o primeiro passo que você andará sobre as águas. Aí você, meu irmão e minha irmã, viverá uma vida sobre a direção do Espírito Santo. Mas às vezes com medo do novo, com medo de tomar a decisão, com medo da opinião, com medo do ambiente, você se limita. Mas Deus já te chamou para coisas grandes, para projetos grandes, e Deus já confirmou no seu coração, e você fala, ai, mas será que é para mim? É para você mesmo. Ai, mas eu não estou capacitado. É para você mesmo. Ah, mas eu ainda não sei tudo. É para você mesmo.
Só que tome a postura e fale: eu vou, porque não é na minha habilidade, não é no meu conhecimento, não é na minha força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você não vai ganhar grandes batalhas porque você é bom, é porque Deus está com você. Davi ganhou o gigante Golias por quê? Porque era bom em batalha? Não. Você vem contra mim, Golias, com espada, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor que está comigo. A vitória não está em mim, a vitória está naquele a qual eu sirvo. Eu cumpro o meu chamado, não porque eu sou bom, é porque Ele que me chamou. Mas eu tenho uma série de limitações. Deus não está nem aí para a sua limitação. Ele quer a sua obediência e dependência e disposição para Ele usar. Porque se você esperar estar preparado 100% para fazer as coisas de Deus, guarde isso, você nunca vai estar preparado e você nunca vai fazer. Mas estou com medo, pastor. Vai com medo mesmo. Se Deus te chamou, vai com medo, porque Ele vai te garantir. Quarta desculpa que a gente aprende, Êxodo 4:10. Quarta desculpa. Moisés, porém, disse. Moisés era uma bênção também de Moisés. Teimoso? Você não é teimoso igual Moisés não, né? Deus está falando a quarta vez e ele está teimando. Não. Fale para a pessoa que está do seu lado. Eu gosto de chacoalhar, pessoal. Para de ser teimoso. Fala para ela. Para de ser teimoso. Para de ser teimoso. Olha só Moisés. Moisés, porém, disse ao Senhor. Quarta, desculpa. Se me permite, Senhor. Olha Moisés. Se me permite, Senhor. Nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora. Que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. Moisés, então, qual que é a desculpa dele? Minha limitação pessoal. Limitação pessoal e comparação. Por que eu nunca falei bem? Porque tem outro que fala melhor que eu. Por que eu não canto? Porque tem gente que canta melhor que eu. Por que eu não toco? Porque tem gente que toca melhor que eu. Para de dar desculpa. Ah, Senhor, nunca falei. Deus não está nem aí. Ah, fulano fala melhor, fulano canta melhor. Aí a gente dá desculpa, sabe o quê? Ah, eu não tenho dom. Eu não tenho dom. Ah, eu não tenho essa graça. Ah, eu não tenho. Para de ficar na defensiva. Para, meu irmão e minha irmã, de se autoanular. Ah, eu não posso. Ah, eu não sei. Ah, eu não consigo. Tira essa palavra do seu vocabulário. Eu não consigo. Arranca do seu vocabulário. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tira do seu vocabulário. Isso daqui não aconteceu com você, né? Tem um grande projeto. Ah, não é para mim não, porque eu não sei. A gente sempre, quando é desafiado, a primeira resposta que a gente dá é negativa. Ai, não posso. Ai, não sei. Ai, não vou conseguir. Nem tentou. Quantos aqui já cometeram esse pecado? Levanta a mão. Apareceu um desafio, antes de ver o desafio já fala, não vou conseguir. Levanta a mão. Glória a Deus, sinceridade. Por isso que Jesus nos abençoa. Nem sabe como é, não vou conseguir. A lei, não sei ler. Apresente isso daqui, não sei apresentar. Nem tentou. Para de se limitar. Não é Deus que está te limitando. Às vezes nós somos o nosso pior inimigo. E quando eu falo nós, é nossa mente. Irmão, para de dar desculpa. Se Deus te chamou, Ele que vai te capacitar. Guarda isso no seu coração. Deus não pede para mim, para você, performance. Sabe o que Ele pede? Obediência. Irmão, irmã, o poder não está na sua eloquência, na sua oratória. O poder está na unção do Espírito Santo que vem por intermédio de um relacionamento com Deus. Você faz as coisas dirigidas pelo Espírito Santo. É Ele que te impulsiona, e Deus está ensinando isso para Moisés. Moisés, eu não estou nem aí para as suas limitações.
porque comigo você vai mais longe. Comigo você alcança lugares altos. Não é pela sua força, Moisés, e nunca vai ser. Não vai ser por quantas faculdades você tem, não vai ser pelas habilidades, não vai ser pela competência. Eu te abençoo, porque você carrega a minha presença. José no Egito, pessoal. José no Egito, vendido pelos seus irmãos, com inveja dentro dos seus corações. José vai na casa do Potifar, viver como escravo. A bênção estava sobre a vida dele, e a Bíblia diz que José prosperava em tudo que ele colocava a mão, ao ponto do seu patrão Potifar falar: meu, esse camarada é diferenciado, eu vou colocar mais responsabilidade para ele, eu vou colocar mais responsabilidade, porque tudo que ele coloca a mão é abençoado. Só que não é na hora que a gente está sendo abençoado. Você acha que não vai vir luta? Vai vir luta sim. Aí se levantou a mulher de Potifar querendo se deitar com José. O marido saiu para viajar. Ela chega para José, segura ele e fala: você vai deitar comigo hoje, meu filho. Ele pega e fala: o quê? Nunca pequei contra o Senhor, vou cometer esse pecado contra Deus e nem contra o meu Senhor, que agiu de tanta benevolência para comigo. Não, ele corre. Quando ele corre, o que deixa o moletom na mão dela. Ele correu, deixou o moletom na mão dela, pegou o moletom dele aqui, ó, chegou e contou o que pro marido? Ó, sabe aquele seu escravo, José? Sei, tentou me violentar. O quê? Pegou José, jogou ele aonde? Numa cadeia. Imagina, estou vivendo uma cadeia por ser inocente, por fugir do pecado. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá no meio da cadeia, José começa a trabalhar, começa a dar uma varrida na cadeia, nos corredores, começa a ter um momento de harmonia ali. Aí o carcereiro-chefe fala: meu, esse cara é diferenciado, você agora vai ser o chefe dos presos. Tá aqui, ó, chefe dos presos, chefe do presídio, o carcereiro. Pelo amor de Deus, irmão, me fala uma coisa dessa. Aí sabe o que acontece? Tudo isso porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Guarde isso no seu coração. A bênção de Deus não está no lugar ou na geografia que você está. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Ou seja, aonde eu e você pisa a planta dos nossos pés e desenvolvemos o nosso trabalho, o lugar passa a ser abençoado porque você está lá. Já contei essa história aqui. Já aconteceram com vocês? Você entra às vezes numa loja, a loja não tem nada, não tem movimento nenhum. Aí chegou eu e a Cadine assim para entrar dentro de uma loja. A gente entra numa loja para ver qualquer coisa, roupa, um sapato, qualquer coisa. Aí daqui a pouco, a loja lota, do nada. Aí eu falo: Jesus amado, estava aqui tão tranquilo, que eu gosto de coisa tranquila, tal, lotou a loja. Aí a gente depois sai para conversar e fala assim: nossa, parece que a gente carregou a bênção de Deus, não vendia nada na loja. Aí a gente entrou, lotou de cliente na loja. Eu falo: Jesus, mas o que é isso? É a bênção de Deus que você carrega. Já aconteceram com vocês um negócio meio estranho assim? Vou pedir comida aqui, nossa, vamos aqui, tá vazio. 20 pessoas na fila agora. Você acabou de entrar 20, meu Deus do céu, cheguei antes. Você carrega a bênção de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você carrega a bênção de Deus. Agora também fala assim para ela: então cumpra o seu chamado, viu? Então cumpra o seu chamado, pare de desculpa. Quinta e última desculpa. Êxodo capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha o que diz a Bíblia. Moisés, porém, respondeu-lhe: ah, Senhor, peço-te, olha só, esse daqui é interessante. Peço-te que envies o quê? Outra pessoa. Eu dei um monte de desculpa. Ah, não posso, não sei falar bem, não tenho dom, eu não sei. Tá bom. Chegou agora, Senhor, manda outro e não eu. Então, o Senhor essa é a chave de toda a nossa exposição dessa manhã. Então o Senhor se irou. Por que o Senhor se irou? Volta no versículo 14. Quando Moisés falou o quê? Peço-te que envie outra pessoa. Quando Moisés estava falando das suas limitações, Deus respondia tranquilamente.
Quando Moisés falou, não manda outro, Deus se ira. Por que Deus se ira? Vamos pensar um pouquinho. Espera aí que a gente já vai chegar lá. Versículo 14. Então, o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão? O levita, eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. A quinta desculpa, a resistência espiritual. Por eu ser inseguro, eu resisto ao trabalhar de Deus. Aí sabe qual é essa desculpa? Eu falo, não quero. Mesmo depois de todas as confirmações que Deus falou comigo. Deus já confirmou o chamado, Deus já abriu portas e ainda assim você diz, não é a minha hora, isso não é para mim. Mas Deus já deu 5 confirmações para você. Deus que cai um livro, o livro cai, não é? Deus que tenha aqui água no telhado e depois seque, Deus faz isso. Aí você ainda fala, não é para mim, não é a hora. Teimosia e a ira de Deus vem. Porque Deus não reprova a nossa fraqueza, pessoal, mas Ele vem corrigindo a nossa resistência. O problema não é eu e você saber. O problema, Deus não tem nenhum problema com a minha fraqueza e a sua. Deus não tem nenhum problema. O problema que Deus traz, sabe qual que é? Que Ele não gosta e se ira com aquele que não quer aprender. Eu não tenho problema com a sua limitação. Eu não tenho problema com você não saber fazer as coisas. O que eu resisto e corrijo é um coração que não quer ser ensinável. É um coração que não quer aprender. Tem um filósofo, Søren Kierkegaard, que ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, o homem é um ser de possibilidade. Recusá-la é recusar-se a existir. O homem é um ser de diversas possibilidades. Diversas coisas que eu posso fazer. Mas se eu recuso essas possibilidades que estão sendo apresentadas para mim, e principalmente foi Deus que está me apresentando, se eu recuso esse chamado, recuso essas possibilidades, eu estou me recusando a existir. Em outras palavras, quando eu recuso o chamado de Deus para a minha vida, eu estou me recusando a viver. Eu estou me recusando a viver. Só que daí eu saio sem cumprir o chamado de Deus, achando que estou vivendo a minha vida. Acho que estou vivendo, mas na verdade não estou vivendo. Ainda tem uma lacuna dentro da minha alma. Mas eu acho que eu vivo. E essa eu já falei aqui, ensinei muitas vezes. Essa é a maior morte que Satanás imprime na vida de um homem e da mulher. João capítulo 10 fala que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E Satanás vem fazendo isso na nossa sociedade muito bem feito. Trabalhando. E essa é uma das mortes que Satanás imprime. Que eu já falei isso daqui. Que é o quê? Ele mata sem tirar a existência. Você está morto, mas continua vindo para a igreja. Você está morto, mas continua levantando cedo para ir trabalhar. Você está morto, mas continua estudando. Aí você acha que você ainda está vivo, mas está morto. Satanás fez isso. Outra base bíblica para isso, Apocalipse capítulo 3, igreja de Sardes, tem sombra de que vive, mas está morto. Você acha que você está vivo, mas está morto faz tempo. Por quê? Quando tem um chamado e eu me recuso a cumprir o chamado de Deus na minha vida, eu estou me recusando a viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E quando eu recuso viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, cumprindo o chamado de Deus na minha vida, tudo aquilo que está à minha volta perde o sabor e muitas vezes é destruído. Jonas vai lá e prega para Nínive. Não vou pregar, vou para Tarsis. Sofreu ele todo mundo. Só existe vida, pessoal, no centro da vontade de Deus. Falando de Jesus. Segunda coisa então que a gente vem aprendendo para a gente encerrar. Deus ensina o humilde, mas disciplina o coração não ensinável.
Deus não está nem aí para a nossa limitação. Sabe por que se acende a ira de Deus? Porque Moisés não queria ter um coração ensinável. Sou limitado, não sei falar. Quem fez a boca do homem? Ai, quem eu vou falar que está indo comigo? Fala que o eu sou está indo com você. Mas e se eu for rejeitado tal? Fica tranquilo, que eu vou fazer os meus sinais. Joga aí a água na areia que vai se transformar. Ah, mas eu não sei falar muito bem, eu não sou tão eloquente. Vai ter o seu irmão. Ah, mas manda outro. Ah, agora eu fiquei irado, porque com a sua limitação, Moisés, eu não tenho problema, mas eu não posso suportar um coração que não é ensinável. Eu não suporto um coração que não quer aprender. A sua limitação, eu te dou graça, mas agora você se recusar a aprender comigo, isso eu não suporto, por isso eu me iro. Deus não tem problema com a minha limitação e com a sua, meu irmão, mas o que Ele não suporta é um coração que não quer aprender. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é humilde para aprender? Ou você acha que já sabe de tudo? Acha que é o sabichão? Já sei de tudo. Deus não gosta do soberbo dessa forma. Porque quando a gente acha que sabe de tudo, a gente para de ser obediente. Aí olha só, Salmo 32, verso 9, o que diz? Salmo 32, verso 9. Não sejam como quem, pessoal? Como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Não sejam como eles. Mas por que Deus usa isso daí? Porque tem gente que é igual um cavalo e um burro. Só obedece no tranco. Só obedece se toma uma chamada. Só obedece se toma um alerta. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é assim, irmão? Só obedece no tranco? Só obedece tomar bronca, só obedece tomar exortação. Não sejam como eles, porque se eu sou assim, olha o que a Bíblia fala: você não tem entendimento. Vou contextualizar mais esse termo. Se você for assim, você não é inteligente. Então, se você tiver toda hora alguém falando com você, exortando, significa eu sou desprovido de inteligência. Para não falar outra coisa, entendeu? Sou desprovido de inteligência. Não pode! É a Bíblia que está dizendo isso. Porque Deus quer que eu e você tenham um coração ensinável. Fale para a pessoa que está do seu lado: você é inteligente, meu irmão? Você é inteligente? Sim, Jesus. Eu sou inteligente, né, Jairinho? Eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Filipenses, capítulo 2, verso 13, olha o que diz o texto. Pois Deus, quem produz ou efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo para a vontade de Deus. E Deus fala: Moisés, Arão vai com você, mas eu não gosto desse coração que não é ensinável. Eu não gosto desse coração que não é ensinável. Sabe por quê, irmãos? Eu estava lendo esses textos, e sabe por que me incomodou? Porque Moisés colocou um monte de limitação e Deus não ligou para a limitação dele, que Deus queria ensinar. Mas quando Moisés falou assim, manda outro e não eu, a ira de Deus se acendeu. É com você que Deus quer usar. É Ele que quer usar a tua vida, não é com outro. Não adianta falar, manda o outro, não, é com você. É com você. Tem certas obras que Deus vai fazer, é com você. Tem certas pessoas que Deus vai salvar, é usando a tua vida. Tem certos ambientes que é você que vai ter que falar. Tem certos lugares que é você que vai ter que orar, não é o outro. Ah, mas vamos lá o outro para orar. É você que tem que orar. Porque muitos trabalhares de Deus vêm quando a gente tem um posicionamento. Quer ver só? Que às vezes a gente passa despercebido.
Deus falou o quê? Já que você está com o coração tão difícil para ensinar, vou mandar Arão. Arão vai com ele. Chega diante de Faraó, sempre quem que falava? Olha só, depois leiam. Sempre era Arão. Toda vez que Arão começava a falar, que Arão que falava, e fazia os milagres nos primeiros prodígios, os egípcios faziam a mesma coisa. Quando transforma a água em sangue, Arão está lá fazendo junto com Moisés. Olha só, presta atenção. Junto com Moisés. Os egípcios veem aquilo e transformam também com a sua magia a água em sangue. E começa a fazer um monte de coisa. Mas tem um momento das pragas, eu quero que vocês leiam, que é Moisés que toma a frente. Quando Moisés toma a frente, cumprindo o seu chamado, todo o prodígio que Deus usa na vida de Moisés, o Egito não consegue repetir. Não consegue fazer igual. Deus manda fogo do céu e o cara não consegue mandar fogo do céu. Sai rã, não consegue. Manda o príncipe da morte, não consegue, porque Moisés tomou um posicionamento. Tem coisa que é só você, que está na tua mão. Tem coisa que está na tua mão. Só vai fluir se estiver na tua mão. Então tome um posicionamento. Não dê desculpa para o Senhor. Então se nessa manhã você está dando alguma desculpa, porque está com medo e tal, é na unção do Espírito Santo que você vai cumprir o chamado. Deus já tem te chamado, Deus já tem incomodado o seu coração, então faça aquilo que Ele está te chamando, porque Ele está te dando uma chance para viver a vida que Ele já projetou para você. Vamos colocar de pé? Nós vamos orar.